Muito bem. Tem chegada de zagueiro no Cruzeiro, veja aí. Com poucas palavras, o novo reforço da zaga celeste desembarcou em BH. Estou muito contente em estar aqui, estou muito agradecido e feliz pelo que estamos buscando. Vidalba chega ao Cruzeiro por empréstimo, válido até o fim deste ano. Na temporada passada, nas 52 partidas que o Argentino Júnior fez, o zagueiro entrou em campo em 45, sempre como titular. Agora, em Belo Horizonte, ele promete lutar bastante para ter uma vaga na escalação de Nico Larcamón. Tenho muita vontade, mas depende do treinador. Bora passar a ficha dele. 29 anos, argentino, canhoto, 1,77 m. Vidalba é capaz de jogar como zagueiro e lateral. Ele começou a carreira no Independiente, passou por Atlético Tucumã, Huracán, Aldovise e nas últimas 3 temporadas defendeu as cores do Argentino Júnior. Nas suas redes sociais, se despediu do clube. Saiu do país onde viveu a vida inteira para escrever uma nova história, agora em Minas Gerais. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho. Gente, eu agrado demais de gente que tem cara de doido. Esse tem cara de doido. Bruno Garcês está aqui para já começar a falar do Vidalba. Ô, Brunão, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar? Você que é um grande especialista em futebol sul-americano. O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar de Vidalba, que tem cara de doido e é narigudo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos falar um pouco. O Vidalba vive a melhor fase da carreira dele, né? Então, ele era um lateral esquerdo, deixar bem claro, ele era lateral esquerdo e virou um zagueiro graças ao Gabriel Milito. E porque tinha uma boa saída, é raçudo, marca bem. Tá? Não é muito alto, mas isso não importa muito hoje. Você vê um Medel destruindo lá no Vasco, você vê zagueiros baixos, Lisandro Martínez, que também saiu do futebol argentino, está lá no futebol europeu. Zagueiros bons, baixos, mas que tem muita técnica e raça. Então, o Lucas Vidalba é sim desses caras com personalidade forte, líder em campo, né? Ele comandava aquela zaga que fez sucesso no Argentino Júnior com Torrey e McAllister, que foi para mim foi a grande zaga do futebol argentino em 2022. Aí em 2023 o McAllister foi embora, o Torrent se machucou muito, mas o Vidalba ficou lá. E ele é um cara que vai armar esse time do Cruzeiro, principalmente com a saída de bola de 3. E possivelmente o Larcamón deve usar ele como terceiro zagueiro, tá? Deixar bem claro isso. Eu acho que ele vai utilizar como terceiro zagueiro. Isso é ótimo pro Marlon, isso é ótimo. E aí Marlon e William avançando como alas. Isso é ótimo para eles, cara. O Cruzeiro vai ficar com um sistema defensivo de muita força, mas que sabe jogar. Com a bola, sabe o que fazer. Ô, Valuzeiro, por gentileza, Andrezão, põe os números do Vidalba para mim, por gentileza, aqui na tela. Enquanto isso, o Valuzeiro vai falar. Um homem de 29, meus 29 anos. Nossa Senhora, meu Deus do céu. 1,77 m, não é tão alto, mas dane-se. Zagueiro, lateral esquerdo. Na última temporada, é importante destacarmos que foram 45 jogos, todos como titular, 2 gols marcados e 2 assistências. Com praticamente 70% dos duelos defensivos vencidos, 69, 52 de aéreos vencidos, média de 12 bolas recuperadas a cada 90 minutos, 80 rebatidas, 83% de passes certos, 14 amarelos e 1 vermelho. O aéreo baixo aí dá para entender, tem mais, né? Aí, ó, passes longos 11,5 a cada 90 minutos. Passes certos para o terço final, que é o passe vencedor, né, Léo Gomide? 8,52 a cada 90 minutos, primeiro entre os zagueiros da Liga Argentina. Eu te falei que eu estava vendo uns vídeos dele, me parece um cara muito viril, né? O Cruzeiro tem montado um sistema com jogadores de mais força, né? O futebol é muito físico hoje em dia e tal. Mas ele, além disso, Valu, ele tem qualidade com a bola e os números estão comprovando isso aí, mas a palavra é sua, você que manda nisso aqui tudo. Boa tarde para você, para os amigos, para quem nos assiste. Cara, o Vidalba é um jogador que eu conheço, que eu acompanhava e com sinceridade não imaginei que fosse aparecer pelo Cruzeiro nesse momento. Porque além de estar muito bem no Argentinos Júnior, outros times argentinos, o Racing também tentou levar esse jogador, Independiente Del Valle, mas outros jogadores, né? Mas outros times na Argentina também, além do Racing, e é um jogador que entra naquela conta, né? Mais um que escolheu realmente vir para o Cruzeiro. Não por falta de opção, não por falta de procura do mercado. Eu gosto muito, para aquilo que está querendo o Nico, é
a tampa da panela. Um zagueiro que tem condições de construir o jogo desde lá de trás, canhoto, evidentemente o mapa de calor já mostrou, pelo lado esquerdo, e pode, como você disse bem, HG, liberar, quem sabe, no futuro o Marlon, que tem feito bem essa função para mim, mas que o Cruzeiro, o time perde muito do Marlon no terço final. Então é um jogador que chega e para mim já automaticamente sobe o nível com relação ao sistema defensivo do Cruzeiro. Nós falamos isso aqui desde o início do campeonato, que a forma que eu entendia perfeitamente como o Larcamón queria usar o Marlon. Mas eu entendia que o Marlon perderia o que ele poderia oferecer de melhor ao Cruzeiro, e eu acho que com a chegada do Djalma os problemas acabaram. Thiago Fernandes, esta grande bandeira, o monopólio da informação, que eu já comecei brigando no pátio e quase que nós saímos no tapa aqui na redação. Na redação, sim. Boa tarde, HG. Boa tarde, amigos. Minha única preocupação, HG, eu não conheço o Djalma, sinceramente. Eu não lembro de vê-lo jogar no Argentinos Júniors. Confio nos meus amigos, tanto no Garcês quanto no Valu. Mas minha única preocupação é em relação ao que pretende o técnico nesse momento. O Cruzeiro teve a melhor defesa da temporada passada do Campeonato Brasileiro, mesmo que não estivesse na parte de cima da tabela. Vai mudar muito o sistema, a forma de jogar? Eu fico um pouco receoso em relação a isso apenas. Eu acho que para melhor. O Marlon é um bom marcador também. E aí, beleza, vai tirar o Marlon daquela função hoje de fazer quase um terceiro homem de defesa ali, como um terceiro zagueiro. Vai dar mais liberdade a ele. E aí sai quem do time? E aí o que ele pretende fazer? Então assim, eu fico um pouco preocupado em relação a isso. Se ele conseguir se encaixar numa linha de 4 defensores, com o Marlon seguindo na função que ele tem feito, eu acho que é melhor. Na minha cabeça é melhor. Tenha ele, o Zé Ivaldo pela direita, o Marlon pela esquerda e o William pela direita como os laterais. Eu vejo de uma forma mais agradável. Agora, se mudar muito o sistema defensivo para tentar encaixar o Marlon, talvez num setor de meio campo, não me agrada tanto. Pode ser que durante a temporada me agrade, mas hoje eu não faria essa alteração. Mas olhando esse primeiro momento, né, dessa montagem da equipe do Cruzeiro, eu imagino que seja essa formação que o Larcamón vai colocar em campo. Com o William na lateral, o Zé Ivaldo e o Djalma e o Marlon na lateral esquerda mesmo. Eu imagino que ele vai fazer isso para manter essa formatação que deu certo no Cruzeiro. Aí numa saída de 3, porque o Cruzeiro faz muito saída de 3, Exato, o Perrito Romero faz, ele entra pelo meio e Djalma... O Romero, ele já aliviou no clássico o Marlon dessa função. Em alguns momentos, ele veio fazer essa saída entre o João Marcelo e o Zé Ivaldo. Porque o que acontece? Você ter a formação de 4 homens atrás, não quer dizer que você não vai fazer a saída com 3. Você libera um e faz a saída do mesmo jeito. Muito que o Cruzeiro fez nos outros jogos. Mas com 3 zagueiros não te agrada? Com 3 zagueiros, não. Por quê? Com 3 zagueiros, pegando... Vamos dar um exemplo aqui. Zé Ivaldo, João Marcelo e o Djalma. Eu não queria... Aí você ganha profundidade com os laterais. Mas o Romero à frente com o Lucas Silva e o Matheus Pereira. Aí o Matheus Pereira, você fala com ele assim, Matheus... Relaxa, porque nós temos aqui o Romero e o Lucas Silva. Isso. Relaxa, joga. E lá na frente você mete o Dineno com mais um. Esse mais um é que eu tenho uma certa dúvida. Aqui. Se é o Arthur, daqui a pouco, quando o Verón voltar, para mim o Verón. Vamos pensar nessa formação de 4 homens mesmo, nessa linha de 4, com o William, Zé Ivaldo, Djalma e Marlon. Pensa nessa formação. A saída dos jogadores, você pode dar liberdade para os laterais e a saída ser a mesma composta do jeito que vem sendo feita. Então, assim, é um pensamento meu, eu queria ser mais pragmático nesse momento, tentar aproveitar a qualidade do Djalma, que é um cara que, acompanhando ele na equipe do Argentinos Júniors, é um cara que tem boa saída de bola, é líder. Eu acho que a liderança dele pode ser fundamental para essa equipe do Cruzeiro, que na temporada passada, não que faltou, mas que em alguns momentos ficava devendo esse tipo de líder, aquele cara que coloca a cara para bater. Você falou daquela cara de doido, né? Que é o ímpeto, é o cara que não abaixa a crista para ninguém. Então, isso tudo, em momento não estamos dizendo que ele é violento, tá? Que não tem essa questão, não falamos disso. É aquele jogador que se impõe ao adversário, que não deixa o adversário... Gustavo Gomes do Palmeiras não é violento, exatamente, é viril pra caramba. Bom exemplo.
tomadas as devidas proporções, esse mesmo estilo. Um cara que se impõe. O Cruzeiro precisava e o Cruzeiro agora tem. Eu acho que ele chega, é aquele o Valu não gosta que a gente fala isso, mas é um jogador que, para mim, chega para vestir a camisa de titular do Cruzeiro. Só complementar um pouquinho, mas ele é o cara que pensa o jogo. Ele sabe a hora certa de subir, ele sabe a hora certa de passar. Ele jogava com o Santiago Montiel, que é um bom lateral esquerdo que está lá no futebol argentino. Então, o Marlon tem muitas características do Montiel nesse sentido. Então, ele pode ajudar demais. Até o futebol do Marlon, ele subir e o Marlon voltar um pouquinho. Então, essa dúvida que o próprio Thiago colocou aqui, é importante também falar que com o Marlon ele pode fazer isso também, o Vidal. Agora, independentemente de ser com 3 ou 2 zagueiros, Bruno, o lado esquerdo do Cruzeiro, defensivamente e ofensivamente, foi muito forte. Muito. Porque ele faz muita também inversão de jogo. Então, como o Larcamão gosta de ter amplitude com o time, apertou aqui o lado esquerdo, inverte o jogo para o ponto aqui direito. Então, isso, o Vidal, é leitura de jogo. Isso que eu sou fãzaço dele. Os argentinos falam que ele vive a melhor fase da carreira dele. Eles acompanham mais do que eu. Eu acompanhei no Aldosivi e acompanhei agora no Argentino Júnior. Então, e ele mesmo diz que ele vive a melhor fase também, então vamos acreditar no Vidal. Ô Andrezão, deixa eu só aproveitar, daqui a pouco, eu vou falar da CNR agora, daqui a pouco eu quero perguntar ao Garcês sobre o Cifuentes, né? Pra te mostrar os números e tal, e também saber do Bruno Garcês o que ele pode falar para a torcida tá próximo de ser anunciado, né? O que a torcida do Cruzeiro pode esperar daqui a pouco, a gente vai falar do Cifuentes. Porque agora, aquela referência, mas agora os números de José Cifuentes, que está próximo de ser anunciado. Garcês, sobre o Cifuentes, o torcedor do Cruzeiro também curioso para saber o que esperar de um jogador de 24 anos, primeiro ou segundo volante, muito forte também, tá vendo os vídeos dele também, muita força física. Aliás, o Cruzeiro prepara um time fisicamente muito forte. E isso eu acho que funciona muito bem, me agrada. E aí, Garcês? Engraçado que o Cifuentes já tem esse corpo físico aí desde os 17 ou 18 anos, quando ele começa a brilhar na seleção equatoriana sub-20. Ele me impressionava naquela época, eu comecei a acompanhar mesmo naquela época do sub-20 do Equador, em que ele foi terceiro lugar no sub-20. Ele era o capitão, ele era o volante, ele era o cara que comandava o sistema defensivo todo do Equador. Dependia dele se o Equador se defendia bem ou não. E, engraçado, né? Porque a segunda linha é importante, eu acho importantíssima hoje no futebol mundial, mas ele era a referência do meio de campo, né? E me impressionava como ele tinha sabedoria, inteligência para buscar os espaços, para defender, marcar por zona, marcar individualmente. E aí eu comecei a acompanhar, porque ele é cria da Católica do Equador. Ele foi rodar na América de Quito, o time da segunda divisão. Eu cheguei a acompanhar a segunda divisão do Equador só para ver o Cifuentes. Porque ele era um destaque do futebol equatoriano, para fazer os vídeos no meu canal, eu precisava acompanhar os jogos dele. Então eu acompanhava a segunda divisão do Equador só por causa dele. E me impressionava, sempre me impressionou muito. E eu anunciei no meu canal, esse é um cara, um bom volante pro seu time aqui no futebol brasileiro, ninguém falou nada. Ninguém pegou a dica. A MLS foi lá e levou ele, porque ele é uma das grandes revelações do futebol equatoriano naquela época. Depois o Equador acabou trazendo o Moisés Caicedo, que está hoje no futebol inglês, e outros mais, Jackson Mendes, mas o Cifuentes foi uma grande revelação do futebol equatoriano. Todo mundo, inclusive na época, chamava de Kanté equatoriano. Quando ele surgiu lá no sub, eu achava um pouco exagerado, mas é porque é um jogador muito forte, se posiciona muito bem, parece um cara veterano já com 27, 28 anos de idade. E não tem, ele tem 24. Mas já tinha essa postura dos 18, 19. Isso que impressiona no Cifuentes. E ele foi bem lá na MLS. Ele evoluiu na parte, principalmente, de jogar sem bola, mais ainda. Aí no Rangers ele não teve tanta oportunidade, mas é um jogador que faz a diferença, é um volante diferente, marcação, que pode jogar ao lado como segundo volante, como pode jogar como primeiro volante também, porque ele sabe se posicionar. Tinho, como eu gosto de critério para algumas coisas, para outras não, eu gosto de critério para algumas coisas. O Cruzeiro me parece estar usando, veja bem, eu estou falando do que está acontecendo agora nas movimentações, o que vai acontecer quando o melão rolar e esses caras estiverem todos aí prontos e fisicamente bem para jogar, é o que a gente vai saber, e o próprio trabalho do Larcamão ao longo do tempo. Mas de montar um time fisicamente forte, com jogadores que têm qualidade no passe, um meio-campo mais de pegada, principalmente com a vinda do Romero. E qualidade. A qualidade do Matheus Pereira, com a bola nos pés, é uma sacanagem, e sem também, porque ele ocupa bem demais os espaços. E velocidade nos homens de frente, né? Você tem o Arthur Gomes é um jogador rápido, o Verón é rápido, mas se machucou, e aí você pega um centroavante que é o Dineno. Então, quer dizer, existe um critério por trás das escolhas.
por vezes muitos não conhecem, não é o caso do Bruno, por exemplo, o Valu acompanha jogadores e falou aqui agora do Vidjalba. Agora, me parece que estão usando critérios. Muitos. E a respeito do Cifuentes, a gente tem que continuar acompanhando como que está essa movimentação, que logo após que o Cruzeiro demonstrou esse interesse, outros clubes também tiveram. Eu estava até conversando com o Valu a respeito disso. O Cruzeiro tá sendo tipo o estopim para criar oportunidades para grandes atletas. O Cruzeiro fala o nome de alguns atletas, outros clubes já se interessam, e principalmente na questão dos Cifuentes por causa dos valores. Assustadoramente, esse primeiro valor colocado para o Cruzeiro é um valor muito baixo para os padrões do futebol sul-americano, então o Cruzeiro conseguiria trazê-lo sem uma grande investimento muito alto, sem um investimento muito alto, um investimento que estaria dentro do recorte que o Cruzeiro quer. Mas isso mostra muito o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando, olhando outros mercados, que às vezes a gente fica sempre pensando no nosso mercado, fechadinho aqui, e não abre o olho para esse mercado sul-americano, que o Bruno está aqui hoje justamente para pegar e expor isso, a quantidade de grandes talentos. No seu canal mesmo, é uma aula de futebol diária quando a gente pega para acompanhar ali as suas dicas, mostrando jogadores em diferentes posições. Tem lá os 20 laterais, os 15 zagueiros, os 12 volantes. Estou dando exemplos aqui, mas você encontra uma gama de grandes exemplos de jogadores sul-americanos lá no seu canal. Então, já estou dando a dica aí, viu? Acompanho. Alguns não dão certo, não. Acompanho o Bruno no Alguns falham, normal. Ele brilha muito. A gente vê diretores de futebol, né? Alguns, inclusive, que o Thiago Fernandes gosta muito, cometendo alguns tipos de gafes incríveis. Eu fosse proprietário de alguma SAF, uma das primeiras contratações seria a sua, viu? Verdade. Verdade. Responsável pelo mercado sul-americano. O cara que está de olho no mercado sul-americano aí. Por exemplo? Você me citou, pediu um exemplo. Só para concluir, só para concluir. Algumas folhas questionáveis. Fique à vontade. Só para fechar, né? Então, de ressaltar e valorizar esse primeiro movimento que o Cruzeiro está fazendo na temporada de 2024, que a gente está vendo nomes chegando do futebol sul-americano e que para muitos eram desconhecidos. Então, assim, o Vidjalba, né, que já é um cara mais conhecido, que vai mostrar o seu talento aqui, a sua capacidade, a sua força, a sua entrega, sua dedicação, é aquele tipo de jogador que veste a camisa. E um outro ponto também, esse novo Romero que chegou. Eu acho que a gente falou pouco a respeito do Romero, a partida que ele teve no Clássico contra o Atlético. A gente já pôde ver logo na primeira partida dele um Romero mais maduro. Um Romero diferente daquele que a gente viu jogando pelo Cruzeiro. Um acréscimo do Romero que a gente viu jogando no futebol argentino, mais um acréscimo do Romero que jogou no futebol mexicano, e agora chega aqui ao Brasil um Romero que o torcedor do Cruzeiro vai amar ver jogar, porque está muito mais maduro do que aquele Romero que a gente viu anteriormente. Para ir ao mercado fazer contratações, você tem lá os analistas de mercado, tem o scout e tal, etc. E tal. Pois não, André? Ah, tá. O Cruzeiro acabou de anunciar oficialmente, então, o Cifuentes. Então, agora é certo que o Cifuentes vem mesmo. Tem arte aí? Então, Tem arte? acabou de anunciar. Então, o Cifuentes é jogador do Cruzeiro. Para contratar, você tem a análise